Convidámos o Dr. Luís Pinheiro para estar aqui hoje connosco. Ele que, através do Manual para Pais, responde aqui a quase todas as perguntas que nós, mães e pais, fazemos ao longo dos dias em que cuidamos dos nossos filhos. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje connosco. É pediatra e também neonatologista. E realmente, às vezes surgem-nos as perguntas mais estúpidas, digamos assim, que nos podem parecer, não é? Exatamente. Mas cuidar de um filho não é fácil, ainda para mais para pais de primeira viagem, não é? Aqueles que o são pela primeira vez. E aquilo que fizemos foi, junto a algumas pessoas, o doutor, colocar algumas perguntas para que depois possa aqui responder. Vamos ouvir a primeira? Muito bem. Então vamos lá, a primeira pergunta. Queria saber porque é que nos meses iniciais de vida os bebés sofrem tanto de cólicas. Que é o que toda a gente quer saber. Coitados dos bebés, é cólicas atrás de cólicas. Se calhar até eu queria saber. E não sabe. Não, as cólicas são de facto algo muito complicado para os pais e se calhar também para as crianças, não sabendo ao certo o que é que as provoca. Há milhares de causas para isso. Eu próprio no livro digo vários códigos do choro das crianças e ainda hoje não sei as passwords para todos os tipos Ainda de não choro. reconheceu os códigos ainda não todos. reconheci todos. De Mas qualquer pode maneira, ter a ver com o organismo que se está a desenvolver? Normalmente sim. Normalmente é uma fase adaptatória. A gente sabe que até por volta dos 3 meses eles têm cólicas, aos 3 meses, como que de repente as cólicas vão desaparecer. E portanto dizemos sempre que aguardar os 3 mesinhos da ordem faz muito bem. Agora, logicamente que depois há uma panóplia de coisas que se podem fazer e muitas vezes que não se devem fazer. Mas o que é que não se deve fazer já agora? para já deve-se, como eu digo no livro, acho que os pais têm que usar bom senso e não têm que fazer tudo aquilo que lhes apetece ou porque A ou B ou C lhes disse para fazer, porque cada pessoa tem a sua maneira de reagir a determinado tipo de problemas e normalmente os pais são portanto aquilo cai-lhes em cima de toda a informação. Não, e logo nos primeiros meses são as avós, são as tias, é toda a gente a dizer faz isto, faz bem ao menino, faz aquilo. Exatamente. É o que eu digo sempre, ponham 2 auscultadores para ouvirem e liguem diretamente a 4 alto-falantes. É preciso haver bom senso e os pais têm que ter bom senso para perceberem de facto se aquilo é importante ou não. Mas as massagens de que as massagens são se fala. boas, há muitos medicamentos que se usam, a maioria deles não dão resultado, mas psicologicamente para os pais são bons. Acima de tudo, penso que a técnica de amamentação é importante. Muitas vezes é um problema de... há muitas mães que têm medo e que mudam de leites frequentemente porque julgam que é o leite. E isso cada vez faz pior. Eu vejo mães, e no meu site vejo perguntas todos os dias, mães que já mudaram 5, 6 vezes de leite. E isso é pior ainda para o bebê, é pior ainda. Não vale a pena mudar de leites porque o problema não está aí. Muitas vezes está na técnica da amamentação, quer da mãe se está a dar mama ao peito, às vezes uma boa pega é essencial para eles não deglutirem tanto ar e o ar, logicamente, a gente sabe que faz mais cólicas. Outras vezes a tipo da tetina, porque a tetina não está muito furada e, portanto, eles fazem muito mais esforço, ou está furada demais, eles engolem com muito mais ar. Agora, há tantas causas para as cólicas. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Quando um bebê não para de chorar, o que é que se pode fazer? Porque há bebés tramados. É que terrível. choram o dia todo. O dia todo. Muitos miminhos. Eu acho que mimos tudo bem. Não devemos, por norma, fazer tudo, porque os bebés começam desde muito pequenininhos. A ter manhas, não é? Ai, logo. Eles têm muitas manhas e sabem tudo. E depois lá está. As mães não sabem a tal password, que eu também muitas vezes não sei, para descodificar a manha da criança. Mas acha que aqueles bebés que, às vezes, ali naqueles primeiros tempos de vida, choram o dia inteiro e que a mãe tem que andar ali para trás, para a frente, já se chama a família toda para andar ao colo com o bebê, tem a ver com isso, com manhas? Também tem a ver, porque normalmente a criança também tem alguma ansiedade e muitas vezes o pegarem demais neles, o darem-lhes atenção demais, acaba também por fazer com que eles não gostem e se sintam muito ansiosos, porque muito quando uma oprimidos. criança chega à família, há aquela tendência de toda a gente querer pegar ao colo e andar com ele ao colo. Exatamente. E isso pode influenciar o futuro, não é? Absolutamente. Portanto, eu acho que cada criança que nasce é uma criança no ninho. A gente dá-lhes miminhos, mas deixando-a estar, não é preciso andar com ela ao Por colo. acaso nunca adormeci o meu ao colo e ele fez muito sempre bem. adormeceu sozinho na cama, E habituou-se. era o que todas as mães deviam ouvir. De facto, na caminha é que é o... Ouviram, mães? Vamos a mais uma pergunta. Posso guardar o leite da amamentação para o bebê? Isso.
Porque as mães depois têm que começar a trabalhar, Claro, não é? claro. Algumas ainda têm muito leite para dar e pode-se tirar o leite e guardar. Pode. Para já é fundamental que a amamentação seja prolongada o mais possível. O leite pode-se guardar, desde que seja tirado de uma forma limpa e cuidada. Ele pode ser guardado no frigorífico mais ou menos 24 horas e pode ser congelado. E pode ficar congelado durante 1, 2, 3 meses, depende das estrelas do congelador, desde que ele seja congelado logo que colhido, ou posto no frigorífico, logo que colhido ainda em quente, portanto, em princípio, não terá problema. Muito bem, aí vem mais uma questão. Olá, doutor. O que eu gostaria de saber é que o Guilherme, ele come tudo. Ele é uma criança muito saudável, ele come e come muito bem. Só que quando ele come chocolate, pronto, ele adora chocolate. E quando a gente dá chocolate para ele, ele não dorme à noite, ele fica muito agitado. Então eu queria saber se é devido ao chocolate que ele come e se tem alguma coisa a ver ou não. Porque é sempre que ele... E a gente percebe que é por causa do chocolate, que ele não dorme bem. É por causa do chocolate, doutor? Esta é muito fácil, é não lhe dar chocolate e ele passa a dormir. O chocolate tem propriedades muitas vezes calmantes, mas outras também estimulantes, depende do tipo de chocolate que é. E logicamente que à noite faz, além de pôr a criança eventualmente agitada, a minha calma, mas além de pôr a criança agitada, tem o outro problema que é dar uma coisa doce e com açúcar antes de deitar a criança, antes de dormir. E às vezes, se calhar, já tinha lavado os dentes, depois não volta a lavar, não é? Exatamente. Portanto, esta resposta é relativamente fácil, portanto... Come pela manhã. Come pela Pronto, manhã. se for Ou não difícil. come, que também não lhe faz mal nenhum. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta. A comida dos boiões é aconselhada? Pois, aquela que não dá trabalho. Vai só ao supermercado, compra-se e toma lá. É o facilitismo que hoje em dia temos, não é? De facto, chegamos às prateleiras dos supermercados e aquilo tudo chama por nós. Eu já provei e aquilo não tem graça nenhuma. Alguns não têm e a maioria deles... Eu costumo dizer que tudo que é pré-feito, apesar de todas as coisas que quem faz estes boiões diz que põe lá que são tudo coisas naturais, desses antioxidantes e etc e tal, mas não deixam de ser coisas estranhas que estão a ser postas lá. Isto já tenho discutido muitas vezes, isto até com quem faz a publicidade destas coisas. Custa-me um bocado ver, de facto, os boiões numa farmácia a apanhar sol todo o ano e sempre com a mesma cor. Há ali qualquer coisa que não joga bem. Pois, conservantes tem que ter-se. Tem que ter, portanto, mesmo que sejam naturais. E eu costumo dizer que o boião deve ser... de recurso, último recurso. Exato. Uma viagem, um sítio qualquer em que não haja possibilidade de fazer, pronto, dá-se um boiãozinho. Nada se compara à sopinha feita em casa, não é? Nem à comida que se faz em casa. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos então a mais uma pergunta que certamente alguém quer vir respondida aqui pelo Dr. Luís Pinheiro. Até quando se pode amamentar um bebê? Até querer. Até haver leite? Até haver leitinho, até querer. Claro que não podemos fazer disto portanto, um vício, que muitas vezes as mães que amamentam, depois a criancinha chora, vai ao peitinho e é durante a noite 2 Eu e mamei 3. até aos 3. E não foi mal, mas o que se diz hoje em dia é que eles podem mamar bastante tempo. Claro que depois com dentes se vão... Mas eles não alejam normalmente as mães. Mas podem prolongar a alimentação o mais possível. A amamentação é algo que é importante para o crescimento de uma criança. Portanto, pode ser dado o mais possível, desde que com normas. E realmente conseguimos as defesas para o futuro ou não? Porque eu não sei se tem a ver com isso, mas eu raramente estou doente, felizmente. E não sei se pode ter a ver com isso. Agora já não, porque nós dizemos que o leite protege até aos 6 meses, que durante os 6 meses a criança ainda não produz defesas por ele. A partir dos 6 meses terá que ser a criança a produzir as defesas e ter o benefício disso. De qualquer maneira, e por isso é que se aconselha que, podendo as crianças ser amamentadas, que o façam exclusividade até aos 6 meses. Hoje em dia é difícil, com os trabalhos das mães, mas... Quem conseguir fazê-lo... Quem conseguir fazer é o ideal. É o ideal. Muito bem. Mais uma pergunta. Olá, doutor. Queria perguntar porque a minha filha come muito bem doces, chocolate, mas na hora de comer a refeição, como deve ser, ela não come. Queria saber se há algum truque, algum menu que possa chamar mais a atenção das crianças. Era isso. Obrigada. Qual é o truque? O truque é fazer o contrário, ou fazer o mesmo que há bocado dissemos para a criancinha que ficava excitada com o chocolate, e não lhe dar guloseimas e doces, como é lógico. É deixá-lo chorar. Eu não diria isso, mas de facto haver alguma firmeza naquilo que fazemos. Quer dizer, uma criança não come, estar-lhe a dar uma alternativa doce ou outra coisa, que é como muitas vezes acontece, e ele não então pega lá uma bolachinha, um iogurte, uma coisa, isto ou aquilo. Logicamente que isso é contraproducente, portanto, aquilo que devemos fazer é não come, pronto, paciência, não come, na próxima vez há de comer.
comer. Eu tive dificuldade, mas já consegui, sabe? Como eu ia à mercearia e tinha um dilema grave, que é entre o ovo de chocolate e o chupa, que ele adora, eu comecei a dizer-lhe só pode escolher um. E ele agora vai ao ovo de chocolate primeiro e depois come o ovo e diz, mãe, chupa. E eu digo, não, já escolheste e ele já aprendeu. Acho Pronto. que o ovo de chocolate sempre preferido em relação ao chupa. Mas só o posso levar uma vez à mercearia que eu não consegui ainda dizer-lhe que não a tudo. Vamos à próxima pergunta. Queria perguntar como é que o meu bebê, que tem um sobrinho pequenino, está a aumentar de peso bem, regular? Qual é o peso que tem que aumentar um bebê pequenino com 2 meses? Quanto é que deve aumentar com 2 meses? O que ele vai querer aumentar? O crescimento das crianças dá-se aos pulos e há crianças que aumentam num bocado e depois param o crescimento e depois voltam a aumentar como se fosse uma escadaria. E hoje em dia, infelizmente, e há em vários sítios, obriga-se, quase que é obrigatório as mães pesarem as crianças quase todas as semanas, todos os 15 dias. E se não aumentou 10 gramas a mais, é porque devia, baixou o percentil. Não é preciso pensarmos tanto no peso, eu acho que devemos deixar as crianças crescerem normalmente. Há crianças grandes e gordas que irão ser sempre grandes e gordas e que engordarão mais. E os magrinhos vão ser sempre Os magrinhos. vão ser sempre magrinhos e não deixam de ser normais por causa disso. Há um bocado a fobia de pesar demais a criança. Isso não é necessário. Não é necessário. Se a criança tem algum problema e necessita de ser pesada um bocadinho mais frequentemente, mas não abusar disso. Não fazer daqueles 10 a 30 gramas por dia que muitas vezes se pensa que será o ideal. Não fazer disso um Isso lema. não como uma refeição, sabe que eu Como tenho? na seguinte. Eu chego a casa e dizem logo as avós, elas não comeu nada e eu como melhor ao jantar. Exatamente. Porque nem sempre nós também temos apetite em todas as refeições, não é? Absolutamente. Eu costumo dizer, mesmo para os miúdos que comem mal, que aquele ditado antigo português, ninguém morre de fome com um prato de sopa à frente. Exatamente, ele quando tiver fome, Quando tiver come. fome, até o prato come. Vamos à última questão. Como se deve deitar o bebê? Pois, que este é Muito o bem. drama de algumas mães no início. As modas vão mudando, mas vão mudando porque, de facto, há alguma ciência por trás que vai fazendo isso. E hoje em dia aquilo que se aconselha é deitar as crianças de barriga para cima, pelo menos até aos 6 meses. Quando durante muitos anos se disse que era como não se devia deitar. Exatamente. Aquilo que não se deve fazer é deitá-los de barriga para baixo. De barriga para cima, pontualmente de lado, ter o cuidado de a cabeça ou daquilo que o estimula não estar sempre do mesmo lado, mas hoje em dia sabe-se que eles se defendem muito melhor, mesmo das bolsadelas e dos engasganços, estando de barriga para cima. Portanto, há muito menos mortes súbitas hoje em dia por causa desta medida que se adotou e acho que deve ser continuada. Já estive aqui à procura e tem cá a fase de tirar a fralda. Eu explico. O meu tem 2 anos e meio. E se a gente pergunta, filho, onde é que se faz xixi? E ele diz, na sanita. E eu, então vamos lá. Não. Ele não quer sentar-se na sanita. Como é que eu faço? Ora bem, é uma pergunta complicada, mas que tem algumas soluções. É que eu sento e ele não faz nada. Cada criança tem o seu ritmo e eles acabam por, aos poucos, ir aprendendo a fazer as necessidades onde devem. Eles acabam por imitar os pais, fazer xixi de pé, pôr um banquinho e pô-lo a fazer Mas xixi é de que ele pé. diz tudo. Que o pai faz na sanita, o padrinho faz na sanita, a mãe faz na sanita, mas ele não. Pois, quando chegar o tempo quente, por exemplo, tira-lhe a fralda. Pois, não é? E deixá-lo à Tira-lhe a vontade. fralda, ele vai sujar, mas ele não se vai sentir agradado com estar molhado. Mas eu fiz isso nas férias, só que ele ficava tão aflito quando não tinha fralda que a qualquer instante estava a dizer mãe, ai, xixi, porque estava com medo de fazer xixi. Exato, mas isso é uma coisa porque ele também ainda é pequeno. Pois é. Ele também temos que dar tempo ao tempo, acho que cada criança tem o seu ritmo, devemos respeitar um bocadinho esse ritmo, claro que não queremos uma criança com 6 anos com fraldas. Mas aos poucos acho que conseguimos adaptá-los com calma, com o redutor Então, da no verão sanita, é- com o banquinho. este verão é a altura certa, Eu acho não é? que é a altura boa. Dr. Luís, é sempre um gosto tê-lo aqui Obrigado mais uma connosco. vez. Para responder estas perguntas, já sabe, manual para pais de primeira viagem e seguintes, porque os filhos são sempre diferentes uns dos outros, é realmente o livro que tem todas as respostas para as perguntas que diariamente vai fazer. Muito obrigada, Dr. Luís Pinheiro. Muito obrigado. Hoje volto a relembrar.